Olá, uma boa noite para você. Hoje o TVU Notícias mostra as comemorações do aniversário de 30 anos da Rádio Universitária. Você vai conhecer uma parte da história e do trabalho realizado para toda a população. Para celebrar 3 décadas de existência, o site da 107,5 acaba de ser lançado oficialmente agora no Centro de Convivência da UFO Campus Santa Mônica. E a festa acontece até às 10 da noite. E ainda na edição de hoje, ação solidária de doação de sangue promovida por cursos de graduação da UFO em parceria com o Hemocentro. E para quem quer empreender, tem informações sobre cursos e oficinas do Sebrae. Essas e outras informações agora no TVU Notícias. Anos de muita música, informação de qualidade e entretenimento. Hoje, aniversário da Rádio Universitária, você vai conhecer uma parte do trabalho intenso e grandioso que a equipe da 107,5 realiza diariamente para você ter acesso às melhores músicas e acontecimentos. Álvaro foi um dos fundadores da Rádio Universitária, que nasceu neste bloco da Universidade Federal de Uberlândia, no campus Santa Mônica. Quando o professor José Olímpio de Freitas, me chamou, falou: olha, a rádio já tem um diretor, a rádio já tem a fundação tem um diretor, a rádio tem o diretor da rádio, que era o professor Fernando, da Engenharia Elétrica, e o diretor da RTU era o professor Marcos Silva, o professor Fernando Egberto, o diretor da Rádio TV. Ele me chamou para ser um dos gerentes. Eu falei: professor, um dos gerentes? Por quê? Porque vão ter 2. Eu falei: não, 2 gerentes não funciona. Então fica com o gerente que o outro gerente que o senhor quer, e eu vou ser um colaborador eterno da rádio, E eu me disponho a partir de hoje. Vim aqui no Instituto de Economia, que é onde eu sou lotado, no CEPS, e foi feita a reunião, e eu fui cedido em meio período para ajudar a rádio no período inicial, dada a minha experiência de outros tempos mexendo nessa área de comunicação. A rádio começou a funcionar aqui neste espaço. O bloco, depois de alguns anos, foi reformulado. E aqui funciona hoje um laboratório de qualidade de energia do curso de Engenharia Elétrica da UF. Na época, a estrutura da emissora era bastante simples. A equipe, que era pequena, foi crescendo aos poucos. Chegaram operadores, umas dessas pessoas já saíram, outras continuam lá, tipo o Luiz Alberto Tomé, que era o outro gerente da rádio, o Márcio Alvarenga, Carlos Alberto Haddad, Alexandre Raiwood, os operadores, Zé Luiz Quetano. Esses operadores são praticamente do começo da rádio. O Jorge Chamberlain, Vitor Hugo de Oliveira, que são os locutores. Esse pessoal é do início da rádio, todos eles estão lá desde o começo. Vitor Hugo está na emissora há 29 anos. Tudo começou com um convite para falar o nome das músicas na rádio. Na época, ele participava de uma banda. Há 29 anos, ele comanda o programa Roda de Samba na emissora. Sucesso no rádio, o programa também foi para a TV. Roda de Samba mandando aquela bala super esperta para você. Nego Velho tá em casa cozinhando aquele churrasquinho de gato, hein? Nego Velho, tá começando mais uma Roda de Samba! O Roda de Samba contribuiu para a carreira de muitos artistas regionais, dentre eles o grupo Só Pra Contrariar. Vinham vários grupos, e entre esses grupos que começaram aqui dentro, comigo, nessa mesa aqui, que essa mesa aqui ela é simbólica, o Só Pra Contrariar, que se tornou esse grande sucesso nacional, essa grande referência para o samba e para a música popular brasileira. Após quase 30 anos, Vitor avalia parte da história da emissora. Eu olho para trás, para ser sincero, e vejo essa semana que passou. Mas quando olho para frente, eu vejo o quanto ainda nós podemos fazer por essa rádio, entendeu? Nininha Rocha também faz parte do time da Universitária FM. A pianista, conhecida também como a Condessa dos Pés Descalços, conta um pouco da trajetória na emissora. Eu gosto de fazer rádio, eu faço com amor mesmo. Meu programa, você vê, é 1 hora. Eu pesquiso, faço, gosto de pesquisar, gosto de fazer coisa correta. Edinho é outro profissional da casa.
São 18 anos de rádio universitária. Somos mais uma edição do meu, do seu, do nosso 107 Mix. Meu primeiro emprego, vamos dizer assim, já foi na área de comunicação, entendeu? Mas aqui na rádio universitária era um desejo que eu tive, assim, quando inauguraram. Sempre gostei muito do perfil da programação, mas que veio culminar em 96, justamente numa fase muito boa, que foi a vinda da TV e da rádio aqui para esse prédio, no Bloco 1S do Campus Santa Mônica. Nessas 3 décadas vieram muito mais do que o aumento do número de velas no bolo de aniversário. Vieram histórias que a gente se orgulha em contar e que venham outras várias décadas. Mais sucesso, mais 30 anos de alegria. Um beijo, Universitária FM. E no aniversário da Rádio Universitária, quem ganhou presente é você que está ligado na nossa programação. E acontece nesse momento a festa de lançamento oficial do site da Rádio Universitária no Centro de Convivência da UFO, Campus Santa Mônica. E para falar mais sobre esse presente nos 30 anos da rádio, Jorge Chamberlain, coordenador, está aqui comigo no estúdio. Uma boa noite para você, Jorge. Boa noite, é uma satisfação estar com vocês aqui da TV Universitária. Muito obrigada pela presença, viu, aqui na TV Universitária, no TVU Notícias. Contar um pouquinho pra gente da história da Rádio Universitária, né, Jorge? São 30 anos de existência da rádio e 30 anos que você está na Rádio Universitária, né? Eu comecei fazendo uma chamada experimental para a Rádio Universitária. Então, uma rádio que nasceu sem a pretensão, na verdade, de ser uma emissora de rádio e nunca se esperava chegar nesse nível onde a gente chegou. Começou para atender a engenharia elétrica aqui da UFO, para experiências dos alunos. E, de repente, contrataram profissionais, contrataram gente que era afim da comunicação e estamos aí. 30 anos de existência da Rádio Universitária. Como que você avalia? As pessoas ouvem menos rádio do que antes, mais rádio ou de forma diferente hoje em dia? Na verdade, eu acho que houve mais rádio. Pode-se achar estranho isso, houve-se mais rádio, porque a população aumentou. Se a população aumenta, automaticamente o número é maior. Mesmo se a porcentagem diminuir, o número vai ser maior. Um raciocínio. E outra coisa, o rádio agora ele é ouvido de outras formas, com outras mídias, com outros objetos de comunicação. A abrangência do rádio evoluiu, né, Jorge? Evoluiu. Se o rádio era só aquele radinho, aquele rádio no carro, ele continua com o rádio no carro, mas continua com aplicativo no celular, continua com a internet e assim por diante. Essa convergência de mídias, né, faz com que o rádio não perca espaço, como a gente ouvia muito falar, né, com a chegada da internet, da televisão, como você estava falando, né, Jorge, que o rádio ia desaparecer, pelo contrário, né? O rádio está aí. Disseram que também o jornal escrito iria desaparecer. O jornal tem várias mídias, mas em várias mídias tem o jornal escrito continua e tem gente que é adepto. Quem está acostumado a ler jornal não aceita só olhar na internet e ler a notícia, ele quer ver no papel. E o cara quer ouvir o rádio onde que ele está, ele não precisa parar de fazer alguma coisa para ouvir rádio. É por isso que vem aí somar o site da rádio, o aplicativo da Rádio Universitária, né? Agora, Jorge, 51 anos de profissão como comunicador e 30 anos na Rádio Universitária. A avaliação que você faz da sua trajetória e da história da rádio é para lá de positiva? Muito positiva, prazerosa e assim, parece, sabe aquele dever assim, nunca está cumprido, mas semi-cumprido. Eu sei que daqui para frente é só passar o legado, passar o bastão, passar a tocha pro pessoal que está vindo aí, como você. É gratificante ser radialista na minha vida. Eu sou jornalista também, sou publicitário, mas o rádio sempre dá alegria para a gente e sempre está crescendo, sempre tem alguma coisa nova para a gente fazer. Que venham mais boas notícias, né? E ainda dá tempo de participar da festa, você que nos assiste, até às 10 horas da noite, no Campus Santa Mônica, CC, né, Jorge? Ainda dá tempo de conferir e também depois conferir o site da rádio, o aplicativo. É isso aí, eu gostaria de convidar você que está aí passeando pela cidade, dá um tempinho aqui no Campus Santa Mônica, no Centro de Convivência. Você é nosso convidado, está de parabéns também por ter nos acompanhado todo esse tempo e para você que começou a acompanhar há pouco tempo,
tempo pela internet. Parabéns pelos 30 anos aí na Rádio Universitária e pelos 51 anos de carreira também, Jorge. E obrigado pela colaboração de vocês. Muito obrigada pela entrevista. E depois do intervalo tem a procura pela vacina contra a dengue em Uberlândia e os detalhes da previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. Não saia daí, eu volto já já. Cultura em Movimento, a primeira virada cultural de Uberlândia. Serão 2 dias para viver de arte. No teatro, a peça de Marta Medeiros, Também Queria Te Dizer, com o ator global Emílio Orciolo Neto, promete emocionar a todos. E ainda, shows, espaço literário, exposições, oficinas, palestras, gastronomia, dança, cinema, Viradinha Kids e muito mais. Tudo isso acontecendo gratuitamente em todo o espaço do Teatro Municipal, dias 26 e 27 de agosto, a partir das 4 horas da tarde. Seja parte desse movimento. Participe da virada cultural de Uberlândia. Já está disponível em Uberlândia a vacina contra a dengue. As 3 doses são oferecidas apenas na rede particular de saúde. Enquanto o verão e as chuvas não chegam, o número de casos de dengue, zika vírus e chikungunya na cidade diminuiu. O diretor de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Uberlândia, Samuel Lima, explica que em 2015 Uberlândia registrou 20 mil casos de dengue. Em 2016, 2/3 dos casos de dengue aconteceram no início do ano. E até agosto já foram notificados 8.300 casos de dengue na cidade. Esse ano a previsão é que a gente chegue até dezembro com 9 mil casos, né? Uma redução significativa, uma queda de mais da metade. E isso fica mais importante quando nós comparamos com Minas Gerais, que o ano passado teve 130 mil e esse ano, até julho, já bateu em 530 mil, quase 5 vezes mais, não é? Então a situação é muito grave da dengue em Minas e no Brasil, e nesse cenário de gravidade, Uberlândia teve uma queda significativa, né? Isto significa que a nossa estratégia deu muito certo. Até o fim do ano, estima-se que o número de casos de dengue em Uberlândia passe para 9 mil. Para o segundo semestre, o município vai desenvolver algumas estratégias e convida a população a ajudar no combate do mosquito Aedes aegypti. E a estratégia é simples, orientar a população para que cada um cuide da sua casa, limpe a sua casa, para eliminar os criadouros do mosquito. Uma forma de prevenção contra a dengue e que é novidade em Uberlândia é a vacina contra os 4 sorotipos da doença. Um esquema de 3 doses com intervalo de 6 meses entre cada aplicação. O SUS ainda não oferece e na rede privada cada dose custa aproximadamente R$ 350. A partir da primeira dose, você tem um nível de proteção. A partir da segunda, essa proteção já sobe mais. E com a terceira dose, você atinge o nível máximo de proteção. Então, quanto antes você começar a fazer esse esquema, mais rápido você vai estar protegido com as 2, ou pelo menos no final com as 3 doses, né? O frasco da Denguevaxia rende 5 doses e, quando aberto, só pode ser utilizado no prazo de 6 horas. Gestantes, né? Mães que estão em amamentação também não, e algumas pessoas com algum tipo de deficiência imunológica, algumas doenças crônicas que também não podem ser feitas a vacina nessa situação. Mas é uma vacina específica para a dengue, né? Ela não tem nenhum tipo de cobertura para chikungunya e também para zika. Foi realizada esta semana na UFA jornada em Engenharia Química, organizada pelo PET do curso de graduação. A ideia foi promover o aperfeiçoamento dos conhecimentos dos participantes. Esta é a 21ª jornada em Engenharia Química, realizada na Universidade Federal de Uberlândia. Quanto vai custar para levar tudo isso? O evento foi organizado pelo grupo do PET da Engenharia Química. Reúne uma série de atividades extracurriculares para os alunos de graduação, tanto do curso de Engenharia Química como de outros cursos, da UFO e também de outras instituições. O objetivo é colocar os estudantes do curso em contato com a realidade da área. A jornada acontece todos os anos e aí a gente discute temas relacionados às áreas de atuação do engenheiro químico. Então a gente tem 7 minicursos e 9 palestras que versam sobre essa temática, as diferentes áreas de atuação do engenheiro químico. Fazendo analogia entre a queda da escada
e o bebê, você vai falar assim, olha, tudo bem. Entre os palestrantes estava o professor Paulo, que faz parte do curso de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Na cidade você vai ter conflitos de importantes grupos econômicos que legitimamente vão procurar defender os seus interesses. Então, esse que é a dificuldade. Como é que você estabelece uma política que contemple a maior parte, cujo bem maior seja a saúde humana e qualidade de vida? É isso que nós vamos discutir aqui. A jornada durou 6 dias e alguns palestrantes abordaram as cidades e as suas relações com a qualidade de vida e com a saúde. Tema escolhido, dentre todos os fatores que podem afetar a saúde das pessoas, eu vou trabalhar a questão da poluição do ar, então vou falar um pouco de fontes, vou caracterizar, vou falar um pouco sobre a nossa legislação nesse assunto, né? Então, a princípio a gente imagina que a poluição do ar é um problema só de grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, mas as cidades menores também têm poluição, muitas vezes não de origem veicular ou industrial, mas a agricultura e alguns processos de mineração também têm um impacto direto na qualidade do ar. Microempreendedor individual é uma modalidade de empresa criada a partir de 2009 no país. Uma opção para quem exerce alguma atividade comercial e quer regularizar a situação. Devido à crise econômica do país, no começo do ano, Maicon perdeu o emprego e encontrou no e-commerce a oportunidade de montar o próprio negócio. O e-commerce, para mim, e estudos com provas estatísticas, que é o futuro. A venda pela internet ela vem crescendo e mesmo mediante a crise ela continua crescendo num patamar muito acima dos outros demais ramos, né? Esse ano teve um crescimento, por exemplo, de mais de 53%. Para formalizar o negócio, decidiu há 2 semanas se tornar um microempreendedor individual. A necessidade da formalização foi necessário por conta de até você negociar com o fornecedor, ser exigido um CNPJ e a questão também de emitir uma nota fiscal para o cliente quando ele solicita, né? O assistente de negócios do Sebrae Uberlândia, Victor, explica que microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário. O microempreendedor individual é o porte mais simples de se formalizar um negócio. Foi criado através de uma lei complementar, né, para facilitar o ingresso das pessoas que se encontravam como autônomas ou informais para o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A grande diferença é que essa pessoa tem várias possibilidades que o informal não tem, de emitir uma nota fiscal, de prestar serviços para uma grande empresa, de poder contratar um funcionário. Então, essas são as possibilidades que o microempreendedor individual garante. Através de palestra, o assistente Victor explicou para pessoas que já exercem alguma atividade e querem regularizar como ser um microempreendedor na prática. Uma das dicas é ficar atento à possível mudança do faturamento limite. Em 2016, o valor é de R$60 mil. A expectativa é subir para R$81 mil em 2018. Está em votação no Senado uma ampliação do valor de faturamento limite do microempreendedor individual. Hoje o microempreendedor individual pode faturar R$60 mil por ano e está prevista uma mudança para o início de 2018 para ampliar esse valor para R$81 mil, para facilitar essa pessoa comercializar os serviços que ela faz. Para descobrir quais atividades podem ser regularizadas como microempreendedor individual, basta acessar o site portaldoempreendedor.gov.br. E para quem mora em Uberlândia, o Sebrae realiza uma oficina de graça sobre a atividade no dia 30 de agosto. Para se inscrever, o contato é 3237-2270. Solidariedade que salva vidas. Começou hoje uma ação coletiva promovida pelo PET Ciências Contábeis, empresa Júnior Apoio Consultoria da UFO Campus Santa Mônica e Hemocentro para captar doadores de sangue. Confira. Olá, Daniela. Quem deseja ajudar nessa boa ação ainda dá tempo, porque acontece o evento amanhã também. Para saber mais detalhes, eu converso com a Amanda Margarido, que é coordenadora de marketing da empresa Júnior Apoio Consultoria. Amanda, conta pra gente quem está na organização desse importante evento. Bom, quem está organizando é a Apoio Consultoria, que é a empresa Júnior Administração e Gestão da Informação, junto com a Enactus, que é uma organização sem fins lucrativos aqui também da UFO, e o PET das Ciências Contábeis. Por que vocês decidiram realizar esse evento, fazer o bloco da UFO se tornar um centro de doação? Bom, esse evento já ocorreu no ano passado, e o objetivo dele era que a gente trouxesse o Hemocentro para mais perto dos estudantes do Santa Mônica. Porque como ele fica longe daqui, no Moarama, fica complicado a gente sair do Santa Mônica para ir até o local. E quem
Quer participar? Como é possível? É só chegar aqui no bloco 1F e vai ter o cadastro e depois a triagem e depois a doação. É bem fácil. Amanda, muito obrigada pelas informações. É com você, Daniela. A ação solidária continua amanhã em 4 salas do segundo andar do bloco 1F, Campus Santa Mônica, da UFO, das 7h30 às 11h30. E hoje tem UFO no Plural. O programa exibe uma série especial de entrevistas com os candidatos a reitor e vice-reitor da UFO e as propostas de gestão. O programa vai ao ar às 10 da noite, com reprise sábado às 2 da tarde. E o TV Notícias vai para um rápido intervalo e volta em instantes, não saia daí. Há mais de 2 décadas, a TV universitária, comprometida com a informação, cresce ao lado do público. Cria, experimenta, inova e divulga conteúdo educativo e cultural. É nessa mesma sintonia que a Universitária FM caminha. Com uma programação diferenciada, a emissora produz e veicula programas de diversos gêneros. Programação educativa e de qualidade. Rádio e TV Universitária de Uberlândia. E agora vamos saber como fica o tempo nesta quinta-feira. Em Uberlândia, a mínima é de 16 e a máxima de 27 graus. O céu fica claro durante todo o dia. Saiba como ficam as temperaturas em outras cidades da região. Tempo firme e sem chuva em Patrocínio. Mínima de 10 e máxima de 28 graus na cidade. Mínima de 16 e máxima de 34 graus em Ituiutaba. A previsão é de céu claro na maior parte do dia. Em Patos de Minas, o tempo também fica aberto. A temperatura varia entre 11 e 29 graus. Quinta-feira, com céu claro em Estrela do Sul. A temperatura varia entre 15 e 29 graus. Nos dias 13 e 14 de setembro acontece a consulta eleitoral na UFO para a escolha do novo reitor da gestão 2016-2020. E o TV Notícias entrevista os 4 candidatos a reitor da Universidade Federal de Uberlândia e hoje recebe o professor titular da Faculdade de Computação da UFO, Pedro Frosi, que também é doutor em Ciência da Computação por um acordo entre USP, Universidade de São Paulo e França. Muito boa noite, Pedro. Boa noite. Muito obrigada, viu, pela presença aqui no TV Notícias. Eu também agradeço a oportunidade de estar num espaço tão valioso, de alcance de toda a nossa comunidade. É uma oportunidade importante para nós expormos alguma das nossas ideias. Bom, vamos começar falando de comunicação. A gente sabe que ela é inata, né? E quando se trata de universidade, ela é indispensável. E problemas na comunicação provocam muitos entraves, né? E, em termos gerais, podem atrapalhar aí o desenvolver de pesquisas, de estudos, de trabalho, né? Então, nesse contexto, Pedro, qual que é a sua proposta para melhorar a comunicação dentro da UFO e melhorar a participação da comunidade acadêmica? A comunicação ela é muito importante na nossa interface com o mundo externo, que é uma maneira de nós externarmos a grandeza da UFO para a comunidade local e até regional, nacional, e é também fundamental para o público interno, para que as decisões, aquelas informações importantes de nível da organização cheguem a todas as pessoas da universidade. Nós temos um plano de desenvolver um aplicativo que vai permitir que as pessoas possam, a partir dos seus celulares, smartphones, possa interar com a administração. Agora, falando do processo eleitoral, Pedro, o candidato mais votado, né, pela comunidade acadêmica, servidores e discentes, vai para a lista tríplice juntamente com outros 2 candidatos indicados. E a decisão pelo novo reitor é feita pelo ministro da Educação. Você concorda com esse processo eleitoral? É importante notar que isso foi um procedimento, né, um processo que já aconteceu outras vezes. E na UF particularmente, isso foi debatido no Conselho Universitário,
que é um conselho democrático formado por docentes, por estudantes e por técnicos administrativos e pela comunidade civil. Então é uma regra que foi definida num órgão extremamente democrático, então ele está eivado de legitimidade. Então eu, nesse momento, acredito que nós devemos focar na campanha, que é o que nós temos feito, de levar as propostas e cumprir as regras que têm sido estabelecidas no processo corrente. Como que você avalia a crise dentro da UF e como melhorar? Cortar o quê? Cortar que tipo de gastos? Perfeito. Veja, o Brasil passa por uma crise financeira, uma crise política sem precedente, é uma das maiores da nossa história. E a UFO, ela, como parte do governo federal, ela sofre do mesmo modo que sofre o Brasil. Então nós temos uma crise, agora também há alternativas, né? Vejam que, historicamente, nós ficamos sempre na fila do MEC, em busca de recursos, que é um dos nossos grandes fomentadores, né, de recursos, e no que tange a pesquisa, um dos fundos setoriais, que é o CT-Infra. Entretanto, há 13 fundos setoriais, então, ou seja, há um espaço de busca de recursos, inclusive alguns fundos setoriais que exige a participação de uma instituição de ciência e tecnologia ou de uma universidade, como é o nosso caso, para que indústrias busquem recursos, e esses recursos são geridos dentro de projetos desenvolvidos em parceria. Então há um espaço para o desenvolvimento. Existe algum planejamento estratégico para a reestruturação do Hospital de Clínicas da UFO? Exato. O Hospital de Clínicas, né, como parte da universidade, sofre do mesmo modo a crise financeira. O que nós vemos é uma gestão que integre, né, as administrações do hospital e da UFO, porque o hospital é parte da universidade, de tal maneira que, num planejamento estratégico, nós envisemos quais são as prioridades do hospital. Para a gente finalizar, então, gostaria que você destacasse uma proposta, caso você seja eleito, Pedro. Se eu for eleito, eu quero fazer isso é primordial. Vou começar por essa proposta. Qual seria? A ideia é integrar a universidade de tal maneira que ela seja um corpo, e isso passa pela modelagem, né, revisão dos processos da universidade para incluir os campi avançados, como é o caso de Tuiutaba, o caso de Monte Carmelo, o caso de Patos de Minas, que hoje precisam fazer inúmeras viagens, os processos são ineficientes. Então, com essa revisão, né, nessa visão estratégica de integrar, melhorar, otimizar os processos e melhorar a qualidade de vida dos nossos colegas e amigos. E, particularmente, nós devemos focar na transparência. Nós temos todo um programa que eu chamo encarecidamente a nossa comunidade para olhar o nosso programa, no nosso site pedroreitor.ufo.com.br, de tal maneira que nós temos esse plano. Por exemplo, aspectos como segurança, aspectos como sustentabilidade, são hoje, infraestrutura, são hoje aspectos que nós temos que pensar cuidadosamente, porque a UFO ela deu um salto de quantidade nos últimos anos e agora chegou o desafio de melhorar a qualidade, porque para posicionar a UFO melhor nos rankings nacional de universidades e até internacionais. Então esse é o mote da nossa campanha. Muito obrigada, Pedro, e boa sorte nas eleições. Obrigado. Boa sorte para a UFO. E o TV Notícias de hoje termina aqui. E lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, basta encaminhar o e-mail para a redação tvu@gmail.com. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã.